Turma, vamos refletir num tema aqui comigo. Liderança é um dos temas mais falados no mundo corporativo, mas, infelizmente, é um dos menos praticados. E eu entendo que isso acontece porque tem muita gente que, de fato, não sabe o que é liderança. E esse é o tema principal do vídeo de hoje, gente. O que, de fato, é a liderança? A gente vai poder mergulhar, aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, entender por que todos os impactos positivos, impactos negativos que estão envolvendo a liderança, e aí entender um pouquinho do que está acontecendo na prática e como que a gente pode mudar esse cenário da liderança corporativa para a gente, de uma vez por todas, começar a ter resultados robustos e sustentáveis através das pessoas. E para quem não me conhece, eu sou o Carlos Roque, estou há mais de 20 anos no mundo corporativo, gerenciando processos, liderando pessoas, mudando ambientes, colocando os resultados robustos e reais dentro do mundo corporativo. E se você está chegando nesse canal pela primeira vez, esse é o Liderança em Movimento, um canal dedicado a te ensinar a ter uma liderança mais assertiva, a conseguir atingir resultados através das pessoas, ensinar você a se tornar um líder forte, para de uma vez por todas você começar a construir também times fortes. E o principal objetivo desse canal é a gente construir um modelo de liderança assertiva, é mudar o cenário sim da liderança corporativa aplicada hoje, para que a gente consiga desenvolver pessoas, atingir resultados através delas, para que esses resultados sejam sustentáveis, robustos e reais. E se você é um líder, se você quer se tornar um líder, ou se você é uma empresa que precisa trabalhar com seu time de liderança e transformar um time de liderança mais forte e robusto, esse vídeo aqui é para vocês. Fica aqui comigo até o final, só roda a vinheta e bora pro conteúdo. Gente, para começar, vamos refletir um pouquinho por que liderança realmente importa dentro do mundo corporativo. E para a gente falar sobre isso, eu criei aqui no Liderança em Movimento, né, uma pirâmide, tá? Que são 3 pilares que eu chamo de 3 pilares essenciais da liderança, que é a gente ter coragem, a gente ter propósito e a gente ter impacto, tá? E ao longo dos vídeos aqui do Liderança em Movimento, a gente vai, né, decorrer sobre todos esses pilares. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre o pilar impacto. E para a gente começar a falar um pouco do impacto, gente, vamos dividir esse termo impacto em 3 pontos, tá? Pessoas, vamos pensar na parte financeira de uma empresa e vamos pensar na parte de produtividade e performance, tá? Primeira coisa, gente, impacto em pessoas. Um time que não tem liderança de uma forma assertiva, tá? As pessoas elas ficam literalmente perdidas, tá? Elas normalmente estão ali trabalhando muito, com aquela sensação de que está trabalhando muito, porém os resultados não chegam, tá? É um time que está num clima pesado, não se sente bem, não é um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas não têm uma relação de confiança e não existe relações fortes e conexões fortes, tá? Entre o time, entre o líder e liderado e também entre interfaces com outras áreas, porque um time que não é liderado, ele não tem segurança para poder discutir temas da forma que tem que ser discutido com as outras áreas, tá? E o time que não tem liderança tem um efeito, cara, que eu gosto de falar para todo mundo, que é o blind mode. Você tá ali operando no ambiente cego. Normalmente um funcionário que não tem uma liderança assertiva, uma liderança forte, às vezes ele tá se sentindo o melhor funcionário do mundo. Se você perguntar para essa pessoa para se autoavaliar, ela vai dizer que ela tá voando. Só que os resultados dela não estão conectados às expectativas da empresa. Isso é porque você tem uma falha de liderança, tá? E o que acontece com pessoas que estão vivendo nesse ambiente, gente? E para falar sobre esse tema eu pesquisei bastante, tá? E foi interessante que eu comecei a... Existe uma conexão muito forte mesmo, entre essas doenças que a gente tem agora, psicológicas agora do novo tempo, burnout, crise de pânico, ansiedade, própria depressão, tá? Tem muitas dessas doenças estão atreladas à relação entre líder e liderado de uma companhia. Gente, eu quando tive acesso a essa pesquisa, assim, pesquisando sobre o tema, eu fiquei chocado. Porque olha o impacto negativo que a gente gera nas pessoas. E tem gente ficando doente
por conta de não ter uma liderança assertiva dentro da companhia. Então, se a gente não tiver e não cuidar bem das nossas pessoas, dificilmente a gente vai ter um resultado assertivo. Gente, falando da parte financeira, esse é um tema que tem algumas empresas que já se antenaram a isso e já começou a olhar o impacto da liderança nos resultados financeiros de uma companhia. Uma liderança não assertiva, eu posso dizer que é uma torneira aberta jogando dinheiro fora. Tá? Por quê? Porque uma liderança que não é assertiva, ela não consegue visualizar o end-to-end do processo. E ela não faz com que as pessoas que ela lidera enxerguem o end-to-end. O que é o end-to-end? É olhar o início e fim, né? As entradas e saídas do seu processo. E tem muito líder que também fomenta o time a só olhar o seu processo, esquecer das interfaces. Tá? Uma liderança forte, uma liderança assertiva, ela vai além das barreiras departamentais. Isso é algo que está mas muito perdido dentro das companhias. A gente fala muito de que vocês vão ouvir dentro da empresa de vocês, normalmente, a gente não pode operar em silos, né? Em silos são ali cada um operando no seu quadrado, mas na prática é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. As pessoas estão trabalhando em silos e cada vez mais que um líder é posto sob pressão, ele faz o time dele ficar cada vez mais fechado naquele silo. Isto é um problema. A empresa está perdendo dinheiro. E isto é inegociável ao meu ponto de vista, porque nós somos gestores dos processos de uma empresa e a gente precisa cuidar do dinheiro dessa empresa, tá? Então é por isso que a gente precisa discutir sobre esse tema e também mudar esse cenário. Olhando na vertente de produtividade, gente, vocês vão entender que eu sou bastante direto quando a gente fala desse tema, porque nós operamos dentro de um mundo corporativo que precisa ter margem, rentabilidade, lucratividade, a gente precisa entregar performance, a gente precisa entregar resultado. E quando o líder entende que o papel dele como gestor, segura isso que a gente vai ter que discutir ainda um pouquinho da diferença entre gestor e líder, mas quando ele entende o papel dele como gestor, que ele precisa gerar produtividade, e esta produtividade só vem através das pessoas, quando o líder entende isso, a empresa começa a ser muito produtiva. Quando ela não consegue, as pessoas estão ali, batendo cabeça, é um termo que a gente usa e com certeza você já ouviu, no termo batendo cabeça, as pessoas estão indo todo mundo para direções opostas. Dificilmente esse time vai entregar produtividade de acordo com a expectativa que a empresa precisa, tá? E muito disso está atrelado a uma liderança não assertiva. Então, turma, tá muito claro que liderança não assertiva gera impactos muito negativos e algumas vezes irreversíveis para empresas, para a empresa, para a pessoa, para o líder e também para o liderado. Então a gente não pode aceitar esse cenário. Bora conversar para a gente poder mudar esse trem. Se você está gostando desse conteúdo já até agora, já deixa seu like aqui para que você mostre para o YouTube que esse é um conteúdo bacana para a gente poder compartilhar, para a gente poder e ele poder mandar para muito mais pessoas, tá bom? Eu peço também que você se inscreva no canal se você caiu aqui no Liderança em Movimento e ainda não segue, porque, gente, vai ter vídeos semanais falando sobre liderança direta, vida prática, para a gente poder discutir e mudar esse cenário de liderança corporativa. Então vem comigo colocar essa liderança em movimento. Turma, então vamos lá, vamos aterrissar um pouquinho esse termo liderança, tá? A gente vai ter que conceitualizar. Então, como eu prometi para vocês, eu busquei um pouquinho do que é liderança da forma conceitual, teórica. Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar. Mas basicamente, gente, a liderança, conceitualmente falando, é nada mais do que a gente influenciar a pessoa ou um grupo de pessoas em uma direção comum. E aí, quando a gente olha para esta definição, a gente já tem uma palavra importantíssima aí que chama influenciar. Anota isso, tá? Já anota essa palavra influenciar, porque daqui para frente, em todos os vídeos do Liderança em Movimento, essa palavra influenciar vai aparecer inúmeras vezes quando a gente for falar de técnicas de liderança. E agora, gente, mais um conceito, tá? Que eu vou falar, repetir, enfatizar. E a gente precisa gravar isso. Liderança não é um cargo. Liderança é postura. Bora repetir comigo e anota aí no seu caderninho para você ir a campo daqui a pouco. Liderança não é um cargo. Liderança é postura. Tem muita gente que fala assim, eu fui promovido a líder, pelo amor de Deus. Não. Você foi promovido a supervisor, você foi promovido a coordenador, você foi promovido a gerente, a diretor.
você não foi promovido a líder. Porque liderança é uma postura. Você se torna líder, você decide ser um líder, tá bom? E esse é o principal conceito que eu quero que a gente tenha no dia de hoje. Liderança não é cargo, liderança é postura, é uma atitude, é um comportamento. Tem muito mais a ver sobre uma decisão e a criação de um líder dentro de você do que uma promoção que você recebeu na empresa, tá bom? Grava esse conceito, porque tudo que vai vir daqui para frente tem a ver com isso. Agora vamos falar de uma coisa extremamente importante. E olha, é extremamente importante. A gente precisa dividir o conceito de liderança, tá bom? Eu vou dividir aqui em 3 pilares para a gente conseguir aterrissar esse tema. Vocês vão ver, a cabeça de vocês já vão abrir assim, ó, muito. E aí eu já quero que vocês, por favor, já comentem aqui, porque isso aqui tem que ser uma troca, gente. Tem que ser um bate-papo. Então já comenta aqui no vídeo para a gente poder discutir sobre esse tema. Quando eu falo de liderança, gente, tem muita gente confundindo 3 palavras: líder, gestor e chefe. Tem muita gente misturando tudo isso. Então vamos dividir um pouquinho do que são essas 3 coisas. Então vamos lá, vamos começar do chefe, tá? E o chefe eu adoro, porque tem muita gente que confunde e diz assim, ó, hoje em dia na internet tem um monte de conteúdo que eu posso dizer para vocês, eu garanto, que é conteúdo raso, dizendo assim, você não pode ser chefe, você tem que ser um líder. Porque a pessoa nem entende do que a gente está falando sobre o que é chefe. Chefe, gente, é uma estrutura hierárquica. Hoje, no mundo corporativo, nas empresas, nós atuamos no mundo hierárquico. Nós temos, sim, uma estrutura hierárquica de cargos. Então, você, sim, é chefe dos seus funcionários. Isso não tem a ver com atitude, não tem a ver com comportamento, não tem a ver com nada disso. Chefia quer dizer que você está numa posição hierarquicamente acima dos seus liderados. Gestor. Gestor, gente, é aquele que gere o processo, é aquele que controla o processo, é aquele que organiza o processo, é aquele que entende as necessidades da companhia e traduz essas necessidades em um processo dentro do seu departamento, da sua área, e não importa o tamanho da gestão que você faça, tá? A gente faz gestão de processos e a gente também faz gestão de pessoas, tá? Para você gerir pessoas, você tem inúmeros processos que você tem que seguir, você tem que controlar pontos, você tem que controlar absenteísmo, você tem que fazer gestão da quantidade de headcounts, né, que são cabeças, a quantidade de pessoas que você vai ter no seu time para atender a demanda que você tem futura. Você tem que fazer orçamento, você tem que entender se o seu processo está gerando muito descarte, se o seu processo está sendo produtivo ou não. Isso é gestão, gente. A gente precisa trabalhar com dados, números, com expectativa da companhia, como você traduz isso no processo, como você desenha o seu processo, o seu time, como você desenha o seu orçamento, como você controla, qual que é a governança do seu time. Isso é o papel do gestor. Ele tem que gerir tudo isso. E aí a gente fala do líder. Amo falar do termo de liderança, porque o líder é aquele que movimenta as pessoas. E o que é movimentar, gente? É influenciar, aquilo que a gente aprendeu no termo, naquilo que a gente aprendeu no que é realmente a teoria da liderança. O líder, ele movimenta as pessoas, ele influencia as pessoas na direção pela qual toda essa gestão se faz necessária. O líder trabalha nas pessoas, nada mais do que isso. E trabalha como? Influenciando pessoas numa direção única. Só que para ele liderar essas pessoas e influenciar essas pessoas em uma direção única, ele precisa de inúmeras técnicas. E eu não vou ser hipócrita com vocês e dizer que eu consigo agora em um vídeo trazer todas as técnicas. Não, a gente vai ter que discutir isso em inúmeros vídeos. Por isso que eu já peço que você siga o canal Liderança em Movimento para você não perder nenhum conteúdo. Porque aqui vai ser uma enciclopédia, vai ser um curso de liderança corporativa, tá? Que vai estar de graça aí para vocês dentro do YouTube para todo mundo poder discutir, tá? Então, quando a gente fala de liderança, a gente está num cenário completamente diferente, a gente atua diretamente nas pessoas. E aí tem muita gente que está cometendo um erro gravíssimo. Gravíssimo. De novo, para tudo, respira, anota. São 3 palavras diferentes, com objetivos diferentes, mas as 3 precisam estar dentro da mesma pessoa. É isso aí. Você é um líder, mas precisa ser gestor e precisa ser chefe. Se você não tem
de uma forma equalizada e balanceada essas 3 palavras, você com certeza não está tendo uma liderança assertiva. Tá, eu vou dar um exemplo aqui pequeno, depois a gente avança em outros vídeos sobre técnicas de liderança, mas tem muita gente que diz: eu não posso ser chefe. Gente, deixa eu te dar um exemplo real e eu quero que você olhe para o processo de vocês. Tem muita gente que diz: a gente não pode ser chefe, porque o chefe é aquele que manda e os funcionários obedecem. Deixa eu dar um exemplo real para vocês, gente. Quando vocês se deparam com um processo, um departamento, uma área, onde os seus liderados estão perdidos, eles não sabem o que faz. E olha, eu peço que você avalie, talvez o seu processo agora esteja num cenário muito bom, você já tenha avançado algumas camadas e você já tenha estabelecido um processo bacana, você aplicou gestão e a coisa está funcionando. Mas eu sei que tem muita gente que o processo não tá bom, que a gestão não tá boa e que as coisas não estão funcionando da forma que deve. E tá todo mundo batendo cabeça, enlouquecido, trabalhando igual uns doidos, fazendo horas extras e a coisa não tá saindo. Quando você se depara nesse cenário, sabe pelo que o seu time implora, gente? Ele implora por uma direção. Por uma direção, tá? Existem modelos de liderança, depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisa de direção. Quando você dá uma direção, tem nome para isso, chama-se líder coercitivo, uma direção coercitiva, uma direção direta. Olha, é assim que precisa ser feito, faz que vai dar certo. Quando você dá uma ordem direta para o seu time que está perdido, eles agradecem e vão olhar para você e vão agradecer e vão olhar para você como assim, ó, com admiração e agradecendo. Porque eles precisam de uma direção. Eles precisam disso, tá? E quando você dá essa direção, diga assim, às vezes eles podem até, de tão perdido que estão, questionar: não, mas por que a gente tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? E nesse momento o líder se posiciona assim e diz: olha, faz assim que vai dar certo. E quando você coloca essa direção, eles aplicam e você tá junto do time e dá certo, ali gera uma conexão. Ali você conseguiu ganhar teu time. Então, assim, a gente precisa sim ter momentos de direção, ter momentos. Então, esse é só um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês que a gente precisa sim, tá? Hierarquicamente, o time precisa entender isso, tá? Porque normalmente você vai ter... E aí, o cargo de liderança, eu digo que é um sanduíche, gente. É um horror, porque você tem uma pressão corporativa do top-down de qualquer cargo que você exerça, tá? Se você for um gerente, até você ser um supervisor ali, o primeiro cargo, você tem um time gigante de operação abaixo de você, e aí você tem que atender as necessidades da companhia, você tem que atender as necessidades do seu time, você tem que liderar, você tem que ser gestor e você tem que ser chefe. Então, grava essa coisa. Liderança, tá bom? Nós precisamos que essas 3 figuras estejam dentro de você aí, que é líder. E se você que tá querendo se tornar líder, já começa certo. Já começa entendendo essas falas que todo mundo ouve aí, fala assim, já entende que assim, na prática, gente, na prática, o seu time vai precisar de um líder, de um gestor e de um chefe. Dentro da mesma pessoa. O seu papel é aprender a balancear isto, equilibrar isto na proporção adequada que o seu time ou o seu funcionário precisa. Lembrando que liderança é artesanal. Então não se faz liderança só para o time. Se faz liderança para o time, sim, e se faz liderança para o indivíduo. Ok? Então, já começa certo. Você que está nessa linha, e você que já é líder, eu convido você a fazer essa avaliação e entender como você está posicionado nisso, tá? Como que você está posicionado, qual que é o seu pensamento, qual que é a sua ideia. Escreve aí nos comentários, conta pra mim aquilo que você está pensando, como que você enxerga esses 3 pilares, porque daí a gente vai poder conversar bastante a mais sobre isso. E você, empresa, também, dá uma olhada, se você não tem que olhar para o seu time e ver se o seu time realmente não está perdido nesse cenário. E você precisa dar um jeito nisso aí, tá bom? Mas conta para mim, conta aqui nos comentários. Agora, gente, pegando esse amaranhado de coisas, a gente vai lá pro outro lado, pro oposto. Porque se a gente consegue entender que liderança é composta por 3 pilares, onde você vai ser líder, gestor e chefe, e você consegue influenciar as pessoas e o time para uma direção única, você só vai ter benefício. Você vai ter o benefício porque as pessoas vão se tornar psicologicamente seguras. Você vai ter times que estão mais alinhados. Você vai perceber que o seu time vai se empoderar. E um time empoderado, gente, é um time que discute com as interfaces de igual para igual. E discutir com interfaces de igual para igual é um ganho absurdo para a empresa, para o liderado e para você líder. Porque a empresa para de perder dinheiro, os processos ficam alinhados e as coisas fluem. Você vai ter um time menos cansado, você vai ter um time feliz.
você vai ter um time que vai performar muito mais, gente. Time que performa mais é um time feliz. Nós somos seres humanos estamos aqui, tá bom? O lado humano da coisa, né? A gente que é o mundo profissional, eu sei que tem algumas exceções, tá bom? Mas eu não vou falar dessas exceções, porque isso aqui nem vale a pena. Vamos falar da grande massa. A grande massa quer performar, sim. A grande massa quer entregar resultado, sim. É isso, a gente quer. E quando a gente consegue atingir o resultado e a gente é reconhecido por isso, é maravilhoso. É maravilhoso. E quando você dá essa direção pro seu time consegue acertar, pá, é maravilhoso. Então, assim, os benefícios da gente ter uma liderança assertiva é fenomenal. Então, você, líder, vamos colocar essa liderança em movimento. Não tem jeito. Empresa, se você tá aí com um time de liderança que você entende que o time de liderança de você não é forte, vamos parar e vamos pensar, vamos refletir sobre isso e vamos mudar esse cenário. Precisamos. Precisamos porque a empresa tem que reagir. As pessoas têm que reagir. Os líderes e liderados têm que apresentar resultados. E dá certo. Lembra, liderança não é um cargo. Liderança é uma postura. Liderança, ela é contínua, ela é imparável e ela é artesanal. Então aqui tem conteúdo demais para a gente poder discutir e ir a campo e começar a mudar esse cenário. Então, turma, o negócio é o seguinte. Eu quero que dentro dessa semana agora, vocês parem. Então, você está assistindo esse vídeo agora? Para, olha e faz uma autoavaliação de em que posição você está como líder, tá? Como que tá o seu processo, cara? Faz uma avaliação real. Tá? Como que tá seu time? Seu time tá perdido? Seu time tá funcionando? Você acha que tá bom? Mas faz essa avaliação. Para, olha, eu entendo os 3 pilares. Como que eu tô hoje como líder, como gestor, como chefe? Eu tinha esse entendimento? O meu time tá numa direção, eu estou influenciando o meu time numa direção única? Eu estou influenciando as pessoas em uma direção única? O meu time hoje está atuando num modelo de gestão end-to-end? Eles estão empoderados, eles estão seguros psicologicamente? Faz essa autoavaliação e me escreve aqui, para eu conseguir entender esse termômetro, porque a gente vai ajustando o conteúdo aqui do Liderança em Movimento de acordo com o que vocês vão me dando, para a gente conseguir entregar resultados e a gente vai bater papos assim fenomenais, turma. Fenomenais, para a gente mudar esse cenário, porque assim, liderança precisa ser assertiva e liderado tem que entregar resultado. E aí, todo mundo ganha. Então é isso, turma. Esse foi o conteúdo do nosso bate-papo para hoje, tá? Eu preciso pedir para vocês, por favor, deixem um like no vídeo, tá? Assim, conteúdo sobre liderança, gente. A gente vai transformar esse rolê. Liderança corporativa, tá? Liderança em Movimento tá dedicado. Eu tô aqui para entregar esse conteúdo de graça para vocês, com muito amor, com muito carinho, com muita potência e energia. Acho que vocês já perceberam como que eu sou. Eu tenho muita energia para entregar e eu vou entregar isso para vocês. Então eu peço que você deixe o like aí. Não deixe, vamos comentar, vamos interagir, tá? Pra gente poder conversar sobre o tema, tá? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal para você, ative as notificações também, porque você não vai perder nenhum conteúdo quando eu subir vídeos novos, tá? Conteúdos semanais, tá bom? Essa é a minha intenção aqui no Liderança em Movimento, tá? E deixa eu falar, esse conteúdo não é conteúdo para ficar só para você. Compartilha, manda lá pro seu coleguinha da empresa, manda pro seu grupo de trabalho. Se você é liderado, manda pro seu líder. Se você é gestor de líder, se você é líder de líder, que isso também é um outro cenário, manda lá pro seu time de liderança abaixo de você e vamos começar a mudar esse cenário, tá bom? Liderança em Movimento tá aqui, dedicado para colocar a sua liderança em movimento. Vem comigo, gente, bora aplicar liderança assertiva dentro do mundo corporativo. Até o próximo vídeo, até mais.